Nós lermos aqui esse texto, hoje eu gostaria de concluir aqui com os irmãos a série de 3 sermões que eu me propus a apresentar aqui sobre o tema da igreja. Mais especificamente, sobre o tema da decepção com a igreja. Eu me propus a falar com vocês aqui 3 coisas que nós precisamos saber para não desanimar, não se decepcionar com a igreja. E eu disse para vocês que essas 3 coisas, se nós não tivermos absolutamente claro na nossa mente, fatalmente nós iremos nos decepcionar com a igreja. Hoje, então, eu quero concluir esses sermões com os irmãos. Quem não pôde assistir os outros, pelo menos o primeiro, tem no nosso canal, no YouTube da igreja. Tá? Não vou poder revisar aqui tudo que nós já vimos, mas você pode acessar o canal da igreja no YouTube. Tem lá 3 coisas que você precisa saber para não se decepcionar com a igreja. O segundo foi no domingo passado, que infelizmente não pôde ser gravado, mas aí nós vamos para o terceiro hoje. Quem não assistiu o outro pode acessar lá no canal. Mas só relembrando aqui, muitos se decepcionam com a igreja, nós conversamos aqui, porque não tem claro a diferença entre o projeto de igreja que foi idealizado por Jesus, que está expresso nas Sagradas Escrituras, e aquilo que é feito da igreja, muitas vezes nos dias de hoje, em vários lugares, em várias denominações. Se você não tiver absolutamente claro na sua mente o que é o projeto original, verdadeiro, e o que é aquilo que os homens muitas vezes fazem desse projeto, você corre um grande risco de se decepcionar com a igreja, quando na verdade você não está se decepcionando com a igreja, você está se decepcionando daquilo que estão fazendo com a igreja. Muitos se decepcionam também com a igreja, foi o que nós falamos no domingo passado, porque se esquecem daquela pequena parábola que Jesus contou, a parábola do trigo e do joio, em que Jesus disse que no meio do trigo daqueles que são verdadeiramente regenerados, que estão na igreja, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, que vivem uma vida dedicada ao Senhor, existe também o joio, que são aqueles que se parecem muito com os verdadeiros, mas não são. E aí muitos se decepcionam com a igreja porque atribuem à igreja de Jesus aquilo que na verdade é praticado pelo joio, por aqueles que estão lá infiltrados para destruir. E aí acham que estão se decepcionando com a igreja, quando na verdade estão simplesmente constatando que tem joio lá. E Jesus disse, isso é natural, vai ter joio, vai ter trigo, é assim que funciona, não pode tirar o joio, nós falamos sobre isso no domingo passado. E hoje eu quero terminar com os irmãos dizendo o seguinte, que muitos se decepcionam com a igreja porque esquecem o propósito da igreja, esquecem a razão de ser da igreja, que mais do que qualquer outra coisa é ser uma escola do amor. E eu quero hoje, então, dividir aqui a nossa meditação na primeira parte em que nós vamos conversar um pouco sobre esse texto de Efésios capítulo 4, tirar alguns princípios daqui,
E depois eu quero, com esses princípios, fazer algumas aplicações bem práticas desses princípios nessa questão da decepção com a igreja. Então, eu convido vocês a lerem comigo Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Todos acharam? Então diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha versão corrigida. E aí o apóstolo Paulo dizendo, ele quem? Jesus, Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano que os homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos agora que o Senhor nos ensine, nos ministre. É o que nós oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui o contexto é a carta aos Efésios, uma das cartas mais conhecidas que você tem na Bíblia. O apóstolo Paulo, que escreveu mais ou menos 40, 50 depois da morte de Cristo. E essa carta é bastante famosa porque ela aborda, como nenhum outro texto da Bíblia, o tema da igreja. E como nós temos pouco tempo, essa carta é riquíssima quando se fala da igreja, mas nós temos pouco tempo, eu vou direto chamar a atenção de vocês para alguns trechos desse capítulo que nós lemos, que fazem a alusão a alguns princípios que eu quero destacar aqui hoje com vocês. O primeiro desses trechos é o capítulo 4, versículo 15, que nós lemos. Leia ali comigo de novo. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia, tradução à mensagem, ela traduz essa parte assim: Deus quer que nós cresçamos em tudo. E isso é interessante, esse texto, porque ele faz alusão a um dos princípios mais importantes de toda a Escritura, toda a Bíblia, do Evangelho. O maior objetivo de Deus para todos nós é o nosso crescimento. O maior objetivo de Deus é o nosso crescimento. E aí você conhece a história bíblica, não preciso relembrar aqui para vocês, mas só alguns pontos básicos. Lá em Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E aí eu pergunto para vocês, o que significa essa imagem e semelhança de Deus? Os teólogos aí divergem, mas muitos dizem o seguinte: nós somos seres racionais, intelectuais, que pensamos, raciocinamos como Deus. Os outros seres têm um aspecto de raciocínio muito menor do que os seres humanos. Nós somos seres relacionais, sociais, nós vivemos em relacionamentos, nós nos casamos, nós temos família, nós temos amigos,
e Deus também é uma família, é uma trindade. Então nós também somos semelhantes a Deus nesse aspecto. E em terceiro lugar, nós somos seres morais que distinguem o certo e o errado. Nós somos dotados com aquilo que os animais não têm, os outros animais, que é a liberdade, é a capacidade de escolha, de escolher entre o certo e o errado. Se nós agimos de um jeito, nós poderíamos ter agido de outro jeito, enquanto que o animal que come ali o seu alimento, ele não poderia ter agido de outro jeito, porque ele está seguindo simplesmente seus instintos. Isso nos faz seres morais, seres que sabem discernir o certo e o errado, e que podem escolher, assim como Deus também. Mas em Gênesis 3, você conhece a história bíblica que continua. Diz que tinha uma árvore no jardim. Deus disse, você é um ser moral. Não disse assim, né? Claro, estou já traduzindo aqui. Você é capaz de escolher. E eu vou te dizer já o que você não deve fazer. Comer daquela árvore. E você sabe o que aconteceu. Culpa da Eva. Não só dela, né? Eva foi lá, pegou, deu para o marido comeu, pecaram, e aí houve aquilo que se chama, entre os estudiosos da teologia, de queda. O homem caiu da sua condição que Deus o havia criado, perfeito, a sua própria imagem. E aí a imagem de Deus se desfigurou na criação. É o que você vai ler na sequência, Gênesis 6, a maldade se multiplicou. Deus olhava para a sua criação e não reconhecia mais a sua imagem. E aí Deus fez um plano, Gênesis 12. Escolheu uma nação, escolheu um homem chamado Abraão, e ele colocou em prática esse plano que nada mais era do que o seguinte: ele iria regenerar a sua criação. E por meio de Jesus Cristo, que veio ao mundo, Deus colocou em prática a sua obra de salvar, de resgatar, de regenerar os seres humanos. E é por isso que quando nós chegamos no Novo Testamento, e lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando à igreja dos Romanos, lá em Romanos 8, 29, ele fala que Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Porque quando Jesus veio, ele mostrou com o exemplo da vida dele o que é ser a imagem de Deus. Qual é a verdadeira imagem de Deus que o homem havia perdido. E ele morreu e derramou o seu sangue para nos livrar da condenação, para que nós pudéssemos novamente ter essa imagem resgatada em nós. E aí Paulo fala, nós fomos predestinados a sermos a imagem de Jesus. Então, irmãos, eu estou dizendo o seguinte, Paulo está dizendo isso. Qual é o maior objetivo de Deus? Qual é o propósito maior de Deus para a humanidade? O propósito para o qual nós fomos predestinados. Sermos como Jesus. Sermos a imagem de Jesus. Resgatarmos a imagem de Deus que foi desfigurada, que foi destruída. Talvez você conheça um ministro batista, que já morreu, mas que foi muito conhecido no nosso meio, chamado John Stott, um cristão inglês, viveu muito tempo no Brasil, morreu há alguns anos. Escreveu vários livros, tem uma Bíblia, que inclusive ele ajudou a traduzir, vários livros escritos.
E um dos estudos mais bonitos que eu já li dele é quando ele está explicando a respeito de qual o propósito de Deus para a humanidade. E ele fala de 3 textos bíblicos que resumem o propósito de Deus, e ele cita esse de Romanos 8:29. Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. E ele fala, observe, isso é o passado. Não está falando do presente, está falando do passado. Deus nos predestinou quando? É agora, será? Antes dos tempos eternos. Antes de existir terra, antes de existir criação, Deus já idealizou tudo e nos predestinou. Então, no passado, Deus já tinha planejado. Mas aí ele diz, veja que interessante agora o outro texto que fala da mesma coisa. Paulo falando lá em Coríntios 3:18. Ele diz assim, presta atenção. E todos nós, de rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito. Está falando que nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Jesus. Mas aí ele chama a nossa atenção. Ele está falando agora no passado? Nós somos transformados de glória em glória. Está falando do passado? Está falando agora. No presente, Deus está nos transformando à imagem de Jesus agora, pelo seu Espírito. E aí ele cita o último texto, 1 João 3:2, que diz a mesma coisa basicamente. Olha, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem está falando aqui? Jesus, né? Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Agora está falando no passado, no presente ou no futuro? Havemos de ser futuro. Aí ele está dizendo o seguinte, veja que extraordinário. Deus Pai planejou no passado todos nós para sermos conforme a imagem do seu Filho. No presente, o Espírito Santo está agindo em nós, nos transformando de glória em glória na imagem do seu Filho. E no futuro, o Filho garante, você vai se transformar à imagem de Deus. Tudo que você vê na Bíblia, todo esse plano extraordinário de Deus, tem um grande objetivo. Qual é? Fazer-nos a imagem de Jesus Cristo. Esse é o maior objetivo de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Exatamente porque o nosso texto diz que Deus quer que nós cresçamos. Na nova versão internacional, na NVI, no versículo 14, diz assim, o objetivo de Deus é que não sejamos mais como crianças. Que no fundo é a mesma coisa. Por que é interessante saber disso, irmãos? Porque esclarece que o objetivo primário de Deus não é o seu conforto. Não é o nosso conforto. O objetivo primário de Deus é o nosso crescimento. Como alguém disse, não é o conforto, é o caráter. Veja, todo pai
eu acredito, quer duas coisas para o filho. Ele quer o conforto do filho e ele quer o caráter do filho também. Que o filho cresça e tenha caráter. Agora, um tipo de pai, ele quer o conforto em primeiro lugar e o caráter em segundo lugar. Outro tipo de pai, que é o caráter em primeiro lugar e o conforto em segundo lugar. Aí você pergunta, Ricardo, mas que diferença isso faz? Faz muita diferença. Porque aquele que quer o conforto em primeiro lugar, para dar o conforto, às vezes ele permite que o filho perca o caráter dele. O pai que quer o caráter do filho em primeiro lugar, às vezes ele tira o conforto para manter o caráter. Você vai trabalhar. Não, você não vai ficar na cama. Não é assim que funciona? Por quê? Porque ele está pensando no caráter. E às vezes, para construir o caráter, tem que tirar o conforto. E é por isso que eu digo para vocês que é importante saber que o objetivo de Deus, primeiro, não é o nosso conforto, é o nosso caráter. E às vezes, ele tem que tirar o nosso conforto. Ou como dizem, né, ele tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Para quê? Para a gente crescer. Porque é esse o objetivo primeiro dele. Um outro trecho que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o versículo que vem logo em seguida. Ou melhor, o próprio versículo, né, o próprio texto, versículo 15. Ele diz, antes seguindo a verdade em amor. Veja a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ela diz assim, pela prática sincera do amor, cresçamos em todos os sentidos. Vou repetir. Ele quer que nós cresçamos em todos os sentidos pelo quê? Invertendo a frase? Pela prática sincera do amor. Então aqui vem o segundo princípio que eu quero chamar a atenção de vocês. Crescer, amadurecer, tornar-se a imagem de Cristo, se resume principalmente em crescer em uma coisa. Em quê? Crescer em amor. Vocês lembram da Bíblia, alguns aqui até melhor do que eu, Mateus 22, 40. Toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos. Lembram? Amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso. O apóstolo Paulo falou em Gálatas 5,14. Toda a lei se resume em uma coisa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Efésios 4, o contexto dele está falando sobre exatamente você crescer em uma coisa, em amor. Eu não vou ter tempo para ler aqui, mas se você ler o capítulo inteiro, até o capítulo 5, você vai ver que ele está falando de amor. Então, se você quiser pensar assim, Ricardo, à luz do Evangelho, o que é uma pessoa imatura que precisa crescer? O que é uma pessoa imatura? O que é uma pessoa madura e o que é uma pessoa imatura? Será que uma pessoa madura é aquela pessoa que sabe um monte de versículos bíblicos de cor da Bíblia? É muito bom isso, é óbvio, né? Mas será que isso é ser maduro, segundo a Bíblia? Será que aquela pessoa, aquele irmão que se admira porque ele não falta um único domingo no culto? Todo culto está ali. É ótimo, excelente isso. Mas será que isso é que define que uma pessoa é madura espiritualmente? Será que aquele irmão
né? Aqui na nossa igreja não tem muito isso, mas será que é aquele irmão engravatado, que anda, né? Você vê na rua, com a gravata, paletó, indo para a igreja, aquela irmã com a saia grandona também, aqueles que andam com instrumento musical. Será que isso é o que define que é uma pessoa madura espiritualmente? Irmãos, uma pessoa madura ou imatura é muito simples na Bíblia. A pessoa madura é a pessoa que consegue tolerar. Uma pessoa madura, segundo a Bíblia, que cresceu, que está crescendo, é uma pessoa que quando alguém faz algo contra ela, ela consegue se controlar ou ter o autocontrole. Uma pessoa madura, segundo a Bíblia, é uma pessoa que consegue perdoar. Alguém já falou para você assim, aquela famosa frase, eu não levo desaforo para casa. Você reparou que todo mundo que fala essa frase, fala com um pouco até de orgulho, se orgulhando por isso, né? Eu não levo desaforo para casa, né? Como se estivesse batendo no peito, ó, seja como eu. Mas se nós avaliarmos pelos princípios bíblicos, tudo que essa pessoa está dizendo é o seguinte, eu sou imatura. Eu não tenho autocontrole. Eu não consigo engolir sapo quando é necessário. Eu não consigo segurar o impulso. Eu não consigo ser longânimo, manso. Ou seja, me falta maturidade. Eu preciso crescer. Maturidade é a pessoa que cresceu e está crescendo no amor, que consegue não reagir à ofensa facilmente. Imaturo é aquela pessoa melindrosa. Já conheceu pessoa melindrosa? Pessoa melindrosa, vamos tentar traduzir um pouco essa palavra, né? Mas eu não consigo achar uma outra melhor. É aquela pessoa que ela se ofende por qualquer coisa. Fulano não olhou daquele jeito que ela queria, ela se ofende. Fica chateada. O outro não falou com ela, ela fica chateada. O outro até falou, mas ela entendeu que falou de um jeito assim, ela fica chateada. Essa é a pessoa melindrosa. Todo mundo tem que pisar em cima de ovos com ela, né? Porque qualquer coisa pode estourar um ovo. É uma pessoa que tem o pavio muito curto. Às vezes ela não briga, não é de brigar, mas ela é de se ofender. É uma pessoa que precisa crescer no amor, porque o apóstolo Paulo fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. A pessoa madura consegue passar por essas situações. Outro princípio. Para crescer no amor, nós precisamos, principalmente, de treino, não de teoria. Treino. Se aprende ou se cresce no amor, presta atenção, já falei isso outras vezes, vou repetir, pela importância. Praticando. Não lendo tratados sobre o amor. Você pode ler todos os tratados filosóficos sobre o amor, você pode ler todos os textos bíblicos sobre o amor. Não é assim que se aprende a amar, o que se cresce no amor. É quando você começa a praticar, é quando você começa a treinar essas coisas que a Bíblia fala.
Enquanto você não começar a treinar, você não desenvolve o amor. E isso está aqui no nosso texto também, porque tem uma parte muito interessante aqui que nós não lemos, mas depois eu quero que você leia em casa. Capítulo 4, do versículo 17 em diante, que é a parte que nós não lemos. Que Paulo vai começar a dizer o seguinte: sabendo então que nós temos que crescer no amor, aí ele começa a dizer detalhadamente como que se anda no amor. E aí ele vai detalhando. Mas o que é interessante nessa parte? É que ele, primeiro, ele fala que o nosso comportamento, nosso modo de andar, de agir, deve mudar. E depois só que ele vai falar que o nosso modo de pensar deve mudar. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes a gente pensa exatamente o contrário. Que o nosso modo de pensar ou de sentir deve mudar, para aí nós começarmos a praticar. Bem prático. A pessoa ofende a outra. Aí eu fico chateado. Aí muita gente tem dificuldade de ir lá pedir perdão ou de aceitar o perdão, sabe por quê? Porque ela não está sentindo dentro dela. Ela não conseguiu tirar aquilo de dentro dela, aquela amargura, aquela... E aí ela não age. Mas o que a Bíblia ensina é o contrário. Você primeiro age, comece a fazer, mude o seu modo de agir, o seu modo de andar. E adivinha? O seu modo de pensar começa a mudar também. E isso é bastante curioso, porque às vezes eu tenho a ideia de que o mundo conhece, sabe isso e aplica isso. Sabe por quê? Porque o mundo não tenta mudar o seu jeito de pensar. Ele faz exatamente o contrário. Ele fala assim, não, cada um pode pensar o que quiser, cada um é livre, cada um tem a sua própria crença. Ele não está preocupado em mudar o seu jeito de pensar. Mas ele dita o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de andar. Você deve comprar isso, você deve fazer aquilo, você deve trabalhar com aquilo, os seus objetivos devem ser esses, mas ele não tenta mudar o seu modo de pensar. E aí você começa a viver, a andar como eles ditam. E sabe o que acontece? Depois de um tempo você está pensando como eles. Porque parece que eles compreenderam um princípio espiritual que pode ser usado para o mal. Que quando você começa a agir e a fazer certas coisas, isso começa a afetar a sua mente. Isso começa a afetar o seu modo de pensar. E você, sem perceber, vai mudando a sua mente. Nós deveríamos aplicar esse princípio espiritual exatamente para colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou. Você não tem que estar necessariamente pensando desse jeito, ou não conseguiu entender. Mas Ricardo, mas eu não consegui entender ainda. Mas eu não consigo sentir ainda isso para poder agir. Não, esquece isso. Quantas vezes a gente ouve os pastores falando? Obedeça. Simples assim. Faça o que está aqui. Seus sentimentos vão mudando, sua mente vai mudando. Para crescer em amor, nós precisamos de treino, praticar, agir, e não necessariamente de teoria. Eu diria até o seguinte,
Aprende-se a amar de duas formas, basicamente. Uma, pelo exemplo, que não é teoria também, pelo exemplo. Quando você vê alguém engolindo um sapo, perdoando, quando você vê alguém sendo manso, longânimo, como muitas vezes na convivência, na igreja, no seu círculo familiar, você vê pessoas assim, isso mexe com você, isso trabalha em você. E você começa a aprender também pelo exemplo. Mas tem uma outra forma de aprender, que é justamente o que eu estou falando agora, que é pelo treino. E aí imagine a situação. Para você aprender a perdoar, o que tem que acontecer? Alguém vai ter que pisar no seu pé. Para você aprender a ser manso, o que tem que acontecer? Para você aprender a ser paciente, ouviram, maridos? O que tem que acontecer? Você tem que conviver com pessoas que vão te tirar do equilíbrio. E aí você começa a aprender. Porque é na prática. Então veja o que acontece na igreja, que interessante. Aquelas pessoas imaturas que estão na igreja, elas aprendem pelo exemplo das pessoas mais maduras. E aí eu pergunto para você, agora você deve saber a resposta. E as pessoas maduras, como é que elas aprendem? Elas aprendem pelo teste que as pessoas imaturas submetem elas. E aí, toda vez que elas são testadas na paciência, são testadas a perdoar, elas estão crescendo em amor, elas estão amadurecendo mais. Então é esse ciclo que acontece na igreja. O imaturo aprende pelo exemplo, o mais maduro aprende pelo treino que ele tem de conviver com o mais imaturo. E esse ciclo continua. Quarto princípio. Aí eu chego onde vocês querem, calma, um pouquinho mais. Vamos ler o versículo 16 agora. Ele diz antes, seguindo o 15, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que o cabeça é Cristo. E versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ricardo, não entendi nada, então presta atenção aqui. Corpo aqui está fazendo alusão à igreja, que é o corpo de Cristo. E ele está dizendo o seguinte, basicamente: o crescimento ocorre pela operação de todo o corpo da igreja. Então vamos ver se vocês captaram o texto inteiro. Primeiro, ele fala do objetivo. Qual que é o objetivo de Deus para com todos nós? Que nós cresçamos. Crescimento. Depois, ele fala que crescer no quê? Crescer no amor. E por fim, ele fala onde e como nós crescemos. Como? Pela prática, pelo treino. E onde? Que é o que interessa para a gente agora. Na igreja. Veja, isso faz sentido. A igreja é um local onde cada um que está ali, supostamente, né? Vamos tirar o joio, né? Supostamente, todo mundo que está ali, tem o objetivo
de crescer no amor. Ora, se todos ali, ou quase todos, têm o mesmo objetivo de crescer no amor, isso faz da igreja o quê? Uma escola do amor. Eu tenho algumas alunas, hoje parece que virou meio modinha isso, né? Algumas alunas, meninas adolescentes, né? Fazendo luta, né? Muay Thai, boxe, esse tipo de coisa, né? Então, imagine o seguinte, eu posso perguntar para vocês, a pessoa, a moça ou um rapaz, qualquer um, pode treinar Muay Thai na rua, por exemplo, em casa, na escola, no trabalho? Olha, poder até pode. Só que eu não sei se seria muito recomendável. A pessoa sair dando chute e soco por aí, na rua, na escola e em todo lugar. Ela pode tentar treinar. Mas o local mais apropriado é onde? É na academia. Por que na academia? Porque na academia, todos que estão lá têm o mesmo objetivo de treinar luta. E é exatamente por isso que é uma academia. Na igreja não é diferente. Se todos, ou quase todos, têm o objetivo de crescer em amor, isso faz aqui a academia do amor. Né? Tirando os duplos sentidos que poderia haver, né? Academia do amor, mas faz aqui uma escola do amor, um lugar onde nós podemos exercitar o amor e crescer juntos mutuamente no amor. E aí, isso traz várias consequências práticas para aquela questão da igreja que nós estávamos falando. Você podia perguntar a essa altura, Ricardo, o que isso tem a ver com a questão da decepção com a igreja? É isso que eu quero saber. Você está enrolando demais, aí dando muita volta. O que isso tem a ver com a decepção com a igreja? O que isso tem a ver com o fato de pessoas saírem da igreja porque estão decepcionadas com outras pessoas? Eu diria para você o seguinte, tem tudo a ver. Porque, como eu disse para vocês, igreja, o objetivo da igreja não é o seu conforto. Não é, como muita gente diz assim, estou vagando por aí, de igreja em igreja, pulando de galho em galho. Mas por quê, irmão? Porque não encontrei nenhum lugar porque eu me senti bem. Já ouviu essa frase? A pessoa está procurando um lugar que ela vai se sentir bem, um lugar confortável, né? Claro que é bom, mas a pessoa tem que ter claro o seguinte, o objetivo da igreja é a escola do amor. Se é a escola do amor, como que o amor é desenvolvido? Na prática. Como que essa prática acontece? Convivendo com pessoas que vão testar você. Então, quando a pessoa não tem claro o propósito da igreja, o objetivo para o qual Deus criou a igreja, e até mesmo o objetivo maior que Ele tem para os seres humanos, que é o nosso crescimento, o que vai acontecer? Ele vai ficar pulando de galho em galho, procurando a igreja dos sonhos dele. A igreja ideal, que é aquela igreja que ninguém pisa no seu pé, que é aquela igreja que todos os irmãos são maduros. E aí adivinha, se existisse uma igreja assim, não seria lá o seu lugar. Porque você, para crescer e ficar maduro, você vai ter que conviver com pessoas que têm dificuldades. Se você entrasse numa igreja
perfeitamente madura, todos os irmãos maduros, você não ia crescer. Simples assim. Você seria o único não maduro dali. Ia continuar assim. Então, o que acontece? As pessoas se decepcionam porque elas têm a expectativa errada da igreja. Elas têm expectativa que a igreja é um lugar de conforto, quando ela só tem pessoas maduras. Quantas pessoas já me disseram: ah, Ricardo, mas eu achei que ia chegar lá na igreja e ia ter pessoas maduras, e eu chego lá e encontro pessoas igual ao meu trabalho. Aí eu tenho que perguntar para a pessoa: mas o que você pensa da igreja? Que a igreja serve para quê? A igreja é a escola do amor. Se não tiver pessoas maduras, Deus vai colocar pessoas. Se não tiver pessoas imaturas, Deus vai se colocar lá e vai colocar do teu lado da cadeira. Porque a gente precisa crescer. Igreja, tem outra coisa que as pessoas falam também. Mas anote isso. Igreja é necessariamente imperfeita nessa vida, nessa terra. Então as pessoas dizem às vezes assim: Ricardo, eu sei que não existe igreja perfeita. Não, você não entendeu então. Eu não estou falando que a igreja deveria ser perfeita, mas que na realidade não é. Eu estou falando que ela não deveria ser perfeita. É diferente. Percebe como a compreensão errada do propósito da igreja vai levando a gente por caminhos que chega lá na frente, a gente se decepciona e sai. Não é que não tem igreja perfeita, você não vai achar em lugar nenhum, porque a pessoa continua com a esperança, né? Não, eu vou. Quer dizer, ela não fala isso, né? Mas ela sai por aí procurando, como se realmente existisse. Não deveria. Em hipótese, de novo. Se tivesse uma igreja onde todos fossem perfeitamente maduros, essa igreja não estaria fazendo seu papel de igreja. Sabe por quê? Porque quanto mais madura é a igreja, mais ela evangeliza. Mais pessoas se convertem. E aí o que acontece quando pessoas se convertem? Mais pessoas imaturas no banco. Então veja o paradoxo: quanto mais madura é a igreja, mais gente imatura tem nos bancos. Se você encontrar uma igreja perfeita, saia daí, de lá, porque essa igreja não está fazendo o seu papel de igreja. Ela fez o grupinho, a panelinha, e falou assim: não vamos mais evangelizar agora, vamos ficar só nós aqui. É isso que está acontecendo. Se ela cumprisse seu papel de igreja, estaria cheio de gente imatura nos bancos. Então você não vai encontrar. Igreja é necessariamente imperfeita. E se não for assim, tem alguma coisa errada. Então, irmãos, as pessoas desanimam porque ela tem expectativa errada da igreja. Ela está achando que a igreja é um local como um clube, né? Para ela se divertir, para ela fazer amizade, tem que ser aquele conforto, tem que se sentir bem, não pode ter ninguém, os irmãos têm que ser todos maduros. É isso que ela tem na cabeça dela. E aí ela se decepciona. Expectativa errada. Então, irmãos, para concluir, por que eu apresentei essa série de 3 estudos sobre a decepção com a igreja para vocês, nesses 3 sermões que eu trouxe aqui?
Porque tem um grande número, e é grande esse número, de pessoas que desanimam da igreja, que se decepcionam com a igreja, ou porque veem acontecendo uma coisa numa igreja, ou olha um líder de uma igreja fazendo isso ou aquilo, ou olha na televisão, na mídia, vê o outro explorando, ou porque teve relações com a igreja, frequentou, e aí aconteceu alguma coisa, aí o irmão fez isso ou fez aquilo. É sempre igual. Eu sou de uma família que tem várias gerações já de evangélicos, e tem muitos primos, tios, todos que conhecem o Evangelho, que cresceram na igreja e que saíram pela mesma razão, que estão afastados pela mesma razão. Começaram a se decepcionar com isso, decepcionar com aquilo. Porque as pessoas lá são isso, são aquilo. E foi esfriando e foi se afastando. E como tem na minha família, tem na família de vocês que eu sei. É muita gente. Mas é preciso ter claro essas 3 coisas que eu falei para vocês nesses sermões. O primeiro, a diferença entre o projeto da igreja e o que fazem muitas vezes desse projeto. A diferença ou a consciência que há trigo e joio na igreja. Tem que ter isso claro na mente. E em terceiro lugar, tem que ter a consciência que a igreja é a escola do amor. A igreja é assim e tem que ser assim. E a gente precisa usar essa oportunidade que Deus dá para a gente para crescer em amor, que é o propósito de Deus. Então, às vezes, a nossa vida fica estagnada, e isso eu falo em várias áreas, profissionalmente, às vezes no casamento, às vezes até quem não é casado, né, nessa parte amorosa, e tantas coisas que a vida fica estagnada. E ela está estagnada porque às vezes nós estamos errando em algumas coisas. E não estamos refletindo sobre aquilo que nós estamos errando. E eu tenho convicção que muita gente que está fora da igreja, que não se engaja com a igreja, fica olhando de longe, de vez em quando visita, está com a vida estagnada também. E sabe por quê? Porque estão rejeitando o propósito maior de Deus para a sua própria vida, que é crescer no amor, que é estar no meio desse povo imperfeito, para ir crescendo. E a mensagem que eu tenho, não sei se tem alguém aqui hoje, de repente, talvez tenha pessoas que já frequentaram, que saíram, talvez tenha pessoas que estão considerando isso. E eu creio que a mensagem de Deus é dizendo o seguinte: receba o que eu tenho te oferecido. Pare de ficar pulando de galho em galho. Pare de ficar procurando aquele lugar dos sonhos ideais que existe, mas não é aqui. Porque aqui é para ser exatamente o contrário. O lugar que vai te fazer crescer. Pare de ficar reclamando porque tem fulano assim, fulano assado, criticando, encontrando defeito. Tem defeito mesmo. Quer saber de uma coisa? Se você critica, se você fala uma coisa, provavelmente você está certíssimo ou certíssima. E ainda assim, Deus fala assim. E daí? Seu lugar é lá mesmo. Receba o
que Deus tem colocado para você. Pare de resistir a Deus, vá no seu quarto, ore a Deus, peça perdão porque você não tem recebido. Diga a Ele em voz alta: eu recebo a comunidade que o Senhor tem colocado na minha frente para participar, para eu crescer, eu aprender, apesar de tudo. Diga isso. Tome uma decisão e fale: esse ano eu vou começar a me engajar na minha comunidade, seja aqui, seja em outro lugar, onde for. E eu vou te dizer uma coisa: se em um mês, depois de você fazer essa decisão, você não tiver pelo menos 3 sinais da aprovação divina de que você fez a coisa certa, você pode vir me cobrar, falar comigo: ó, Ricardo, fiz tudo isso aí e Deus não me... Você pode fazer o teste. Se você se ajoelhar no seu quarto e falar: Senhor, eu recebo, eu aceito, eu vou participar e vou crescer, e Deus não confirmar isso, você pode me cobrar. E essa confirmação vai vir em solução de muitas coisas que você está correndo atrás há muito tempo e não consegue resolver. Porque é como se você estivesse fora do trilho, sem aceitar o propósito de Deus para a sua vida, sem entender o propósito de Deus para a sua vida. E aí você coloca no trilho a sua vida. E quando você coloca no trilho, as coisas começam a dar certo. E não é só na igreja, em tudo. Família, no trabalho, em tudo. Então eu faço esse desafio. E para os demais que eventualmente não estavam cogitando sair de igreja ou ficar pulando de galho em galho, lembrar, né, ter mais paciência, tolerar, suportar, lembrar que é para isso que a gente está aqui, para crescer, e se cresce dessa forma. Eu sempre insisto: suportar é suportar mesmo. Não precisamos mudar o texto, fantasiar, é suportar, aguentar. Se você que é casado, você não tem nada para aguentar da sua esposa, ou se você, a esposa, não tem nada que aguentar do marido ou suportar, tem, todo mundo tem, porque é suportar os defeitos. E todo mundo tem defeito. E a gente tem que suportar e o outro não suporta. Mas é aquela de suportar de que você está fazendo o sacrifício do amor. E os outros vão ter que fazer por você também. Então, é uma palavra de incentivo para você continuar firme. Deus te dizendo: vai, continua, é isso mesmo, não tem nada de errado. A igreja é isso. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar, concluindo a nossa... Pai,